Olá, bom dia, paz do Senhor. Aqui é o pastor Davi Oliveira e mais uma vez nós vamos ministrar aqui uma mensagem da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical e nós estamos estudando a revista da editora Betel, que é a editora da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Eu sou do campo de Campinas, Goiânia, nosso presidente Bispo José do Carmo. É um prazer, então, mais uma vez, estar trazendo para vocês aqui o ensinamento da Palavra de Deus. E nós estamos estudando no trimestre o livro de Salmos, que faz uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Amém? E hoje nós vamos, então, estudar a lição número 5, onde fala sobre celebrando a segurança do povo de Deus. Eu quero aqui fazer uma referência que hoje nós vamos estudar o Salmo 46. E o Salmo 46, ele é muito importante, pois ele vai falar sobre a segurança do povo de Deus, principalmente na época ali que o povo de Israel vivia em perseguição. Este salmo no qual Lutero, grande Martinho Lutero, da Reforma Protestante, ele baseou o seu famoso hino Castelo Forte, por ter sido composto num dos seguintes contextos, ou seja, o ataque do rei Senaqueribe a Jerusalém, um desastre natural em antecipação aos acontecimentos que anunciariam a vinda do Messias. Amém? Outra coisa importante também, que nós podemos ver aqui no Salmo 46, que ele vem tratar aqui uma coisa muito importante para a nossa vida, nosso dia a dia. Deus como seu refúgio no momento de dificuldade. É possível que este salmo tenha sido escrito no contexto do ano de 701 a.C., quando Deus livrou, nós já falamos aqui, miraculosamente, a cidade de Jerusalém dos exércitos de Senaqueribe. Amém? Então, é um salmo onde existe o socorro, existe a segurança de Deus para o povo de Israel. Então, vamos ler aqui o nosso tema, o nosso texto de referência, que é o Salmo 46, que fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, querido, é uma lição muito importante para mim e para você, que nós estamos vivendo hoje, nesse momento difícil que está passando, de crise, na terra toda, crise desse vírus, dessa pandemia, onde as pessoas estão angustiadas, com medo, muita gente está sem direção. Na lição passada, nós ministramos sobre o tema Buscando os Caminhos do Senhor, que é buscando os caminhos do Senhor é que a gente vai ter, então, direção. E hoje, para complementar a lição passada, o comentarista ele traz então esse tema celebrando a segurança do povo de Deus. E você que é cristão, ou você que não é cristão ainda, eu quero te convidar então a refletir hoje, buscar os caminhos do Senhor, porque com ele você vai ter segurança. Amém? E no texto áureo, ele fala assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, Deus já é claro. Se você está com dificuldade, com problema financeiro, se está com enfermidade, qualquer que seja o seu problema, Deus sabe. Busque Deus.
Amém? Refugie-se nele. Ele é sua fortaleza. E ele te ajuda porque ele sabe do que você tem passado. Ele é um socorro bem presente na angústia. E nós vamos então agora ver sobre a verdade aplicada. A verdade aplicada fala que a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso refúgio e fortaleza. Então, querido, a minha segurança, a sua segurança, não está nas circunstâncias. Não é a humanidade, não é o homem que vai te livrar, mas sim Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza. Lá no livro de Romanos fala que quando você está precisando, que você não dá conta de orar, você clama ao Espírito Santo. E ele virá e vai clamar a Deus para te atender. Amém? E os tópicos da lição hoje, vamos primeiro ver quais são os objetivos da nossa lição, então. O que nós vamos aprender aqui hoje dentro desse tema? Ele vai destacar a proteção do Senhor, que é o que eu mais preciso e você precisa hoje. A proteção do Senhor. Você está precisando de proteção, querido? Então hoje você vai ter essa direção. Como você ter a proteção do Senhor em sua vida, nos seus negócios, em tudo que você for fazer na vida, nos seus sonhos, nos seus objetivos, nos seus planos. E o segundo objetivo vai apresentar as características da cidade de Deus. Ah, que cidade é essa? É aqui onde eu estou vivendo? Ah, é Jerusalém? É a cidade celestial? Vamos ver. E no terceiro objetivo, ele vai enfatizar importantes relações e inspirações. Ele vai aqui fazer uma relação desse Salmo 46 com 47 com 48. Nós vamos ver daqui a pouco o que é isso. Amém? Então, essa lição hoje, que fala sobre celebrando a segurança do povo de Deus, ele vem tratar em 3 tópicos. No primeiro tópico, ele vai falar que Deus é o nosso refúgio e a fragilidade humana. Como nós somos frágeis? Nossa dependência em Deus. Ele vai falar então sobre Deus é o nosso refúgio, vai falar que Deus é a nossa fortaleza, ele vai falar sobre socorro bem presente na angústia. Amém? No item 2, ele completa a confiança no agir de Deus. Ele vai falar sobre a confiança prevalece em meio ao caos. Nós estamos vivendo um caos agora com esse coronavírus. Então ele vai falar sobre confiar. É o que prevalece em nossas vidas neste momento, é confiar. E ele então fala também sobre a cidade de Deus. E depois fala sobre a agitação das nações e o cessar das guerras. No item 3, para encerrar, ele vai falar sobre as relações importantes e inspirações, sobre o Salmo 46 com 47, o Salmo 46 e 48, nós vamos ver daqui a pouco, e sobre a inspiração de Lutero nesse salmo. O que inspirou Lutero? Amém? Então vamos seguindo aqui. Na introdução do salmo, ele, na sua lição, se você tem a sua lição aí, da revista Betel, que é a lição número 5, hoje, dia 3 de maio de 2020, celebrando a segurança do povo de Deus. Se você quiser acompanhar aí, nós vamos estar trazendo um resumo aqui dessa revista. O Salmo 46, então, fala sobre a segurança do povo de Deus, por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Ele enfatiza a grandeza e a soberania do Senhor em nossas vidas. Ele destaca, então, a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Amém? Então, já vamos falar aqui no item 1. Deus é nosso refúgio e a fragilidade humana. Então, o Salmo 46, ele traz lições profundas aos servos de Deus no que se refere, então, à proteção. O que eu preciso? Que proteção? Ele fala sobre as ameaças que ocorrem ao longo da vida. Ele fala também, nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Aleluia. No item 1.1, ele já começa a falar que Deus é o nosso refúgio. Querido, se você não sabe
que direção você tomar sobre a sua vida financeira, sua vida sentimental, ou seja, sobre a questão de emprego, família. Deus é o nosso refúgio. Eu quero te dizer isso esta manhã. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape que sirva de amparo e proteção. Eu não sei o que você tem passado, querido, querida, mas eu quero te dizer esta manhã que Deus é o nosso refúgio. Busque Ele com fé. Amém? Há diversos exemplos na Bíblia, entre elas a cidade de refúgio. Que cidade de refúgio? Tratava-se de lugares para onde pessoas que estavam correndo riscos de vida se abrigavam. E naquela época, as cidades de refúgio eram cidades, o povo de Deus sempre construía grandes muros para se proteger. Jerusalém, por exemplo, é uma cidade que tem os muros. Jericó tinha grandes muros. Então, os castelos, aqui Martinho do Lutero fala de castelo forte, porque todos os castelos eram feitos com grandes muros de proteção. Então, Deus está falando para mim e para você hoje que o lugar de refúgio, castelo forte, que tem grandes muros de proteção, é buscar o Deus, o nosso refúgio. Então, é interessante o fato de o Salmo iniciar com a declaração de que Deus é o nosso refúgio. Amém? Deus é nossa fortaleza. E que fortaleza? O que era fortaleza então? Fortaleza era isso. Eram os castelos protegidos com grandes muros. As cidades na época tinham grandes muros para que os inimigos não pudessem atacar. O que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido? Se os soldados inimigos podem destruí-lo? Então, a palavra de Deus fala que Deus, Ele é a nossa fortaleza. Que muitas vezes esses muros que eram construídos, mesmo sendo grandes, altos, eles eram destruídos. Amém? Mas aqui deixa claro para mim e para você que Deus é nossa fortaleza. E ele fala também que quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele, afirmar que Deus é a minha fortaleza. Ele fala aqui no Salmo 91, versículo 2, né, que quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. Jesus fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é caminho, verdade e a vida. E nós falamos isso nas lições passadas. Então, no item 1.3, ele vem falar então que socorro bem presente na angústia. Querido, você está com sua alma aflita, você está angustiado. Eu vou ficar desempregado agora por causa dessa crise. Minhas dívidas estão grandes. Vai abalar meu casamento, vai abalar meu relacionamento. Quero te dizer então hoje, Deus, Jesus Cristo é nosso refúgio e fortaleza. Ele está bem presente na angústia. São vários termos que podem expressar angústia. No hebraico, fala que angústia é dificuldade, é aflição. Você está aflito? Você está com dificuldade? Quantas e quantas pessoas hoje estão com dificuldade, vivendo nessa crise? Mas eu quero te dizer que Jesus está aí para te ajudar. Contudo, então, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus um socorro bem presente na angústia. Essa palavra, essa expressão bem presente, querido, no texto hebraico enfatiza a rapidez, a perfeição e o poder do socorro do Senhor. Quando você pede para Ele, Ele é bem presente, Ele é rápido para te atender, porque Ele sabe da sua angústia. Ele sabe que nos tempos de aflição, nas tribulações ou na adversidade, Ele sabe tudo o que acontece com você. Amém? Então, no item 2, no tópico 2, ele vai falar sobre completa confiança no agir de Deus. No item 2, então, ele fala sobre isso aí, essa completa confiança no agir de Deus. O salmista pode escrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir do Senhor. Ele fala isso no Salmo 46, versículo 2 a 11. No item, então, 2.1, ele vem falar assim que a confiança prevalece em meio ao caos. Estamos vivendo esse caos do coronavírus. Grandes cidades mundiais como Nova York,
Londres, Paris, São Paulo, estavam paradas. O comércio, a maioria fechado. O salmista declara então que ainda que a terra se mude e os montes transportem para o meio dos mares, não temeria, porque o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Aleluia! Então ele fala que a confiança prevalece em meio ao caos. De alguma forma, Deus trará o livramento. Ele trará o escape para mim e para você nesse período de crise, querido. Tenha fé, confie no Senhor. E ele fala aqui que nós precisamos então, no item 2.2, ele fala sobre a cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus. Também identificado como santa cidade. Amém? E lá estava então o templo e a arca da aliança. Por isso que Jerusalém naquela época era considerado a cidade de Deus. Porque estava o templo de Deus. O templo que foi construído ali por Salomão. E ali dentro do templo estava a arca da aliança. Onde o homem podia ter contato com Deus. Onde ele ouvia e Deus falava com ele. Na arca da aliança. E hoje, qual que é a arca da aliança? Eu quero te falar que hoje nós temos o privilégio de viver a época da graça, que é Jesus Cristo. Porque ele morreu na cruz por mim e por você. Ele tirou nós dos pecados, onde nós vivíamos no lamaçal dos pecados para dar vida e dar com graça e abundância. O outro salmista diz que o Senhor habita em Jerusalém. E lá então, lá em Jerusalém, por ter a arca lá no templo, o salmista diz que Deus habitava em Jerusalém. E hoje, onde Deus habita? Deus habita onde você está. Se você crê que Jesus veio para salvar você, Ele habita com você. Com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, os escritos do Novo Testamento enfatizam a Jerusalém que é de cima, ou seja, Jerusalém celestial. Amém? Então, quando eu e você aceitamos Jesus como Salvador, quando eu e você colocamos Jesus como nosso bom pastor, que foi ministrado na lição do Supremo Bom Pastor, quando você coloca Jesus como Supremo Bom Pastor, pode ter certeza que Ele está com você, Ele vai te ajudar. Então, a esperança de que nossa cidade está nos céus. É uma cidade futura, a Nova Jerusalém. A palavra de Deus fala que haverá então uma Nova Jerusalém. Eu resgatar essa cidade onde Deus esteve lá no Velho Testamento, naquela Arca da Aliança. Ele vem agora com Jesus, e se você aceita Jesus, você vai ter uma garantia, o privilégio de estar com Ele na cidade santa, que é a Nova Jerusalém, que vai vir em glória, que vai ser nos céus. Amém? E ele fala aqui no item 2.3 sobre a agitação das nações e o cessar das guerras. O salmista declara, ele celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo em meio às agitações das nações e dos reinos com as suas guerras. Ele fala então que o Salmo 2, ele trata sobre isso. Retrata os movimentos dos povos e os governantes contra o governo divino. E em nosso tempo, temos testemunhado essa agitação ou revolta das nações expressa em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus. Então, igual naquela época não era diferente, onde as outras nações queriam destruir o povo de Deus. Hoje nós vimos também uma perseguição grande aos cristãos. Lógico que hoje está mais fácil de falar sobre Jesus, mas muitos países ainda perseguem cristãos. E muitos países estão matando cristãos. Mas eu quero te dizer que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Então, que você seja firme, porque se você continuar firme, crendo em Cristo, você será salvo. E a palavra de Deus fala: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Em nosso tempo, portas também se fecham para a proclamação do Evangelho. Perseguições contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo.
Grandes missionários estão indo a esses países e lá eles são perseguidos, porque não pode ser pregada a palavra de Deus. Nós vimos aí na China, Coreia do Norte e outros países onde você não pode pregar a palavra de Deus. E hoje aqui no Brasil, graças a Deus, nós somos livres. Nós somos livres para ler a Bíblia, para pregar a palavra de Deus, para levar a palavra de salvação a muitas pessoas que estão precisando, necessitadas. Então aproveite essa oportunidade, querido. Você vive num país livre, né, de professar a sua fé. Amém? E o relato deste Salmo 46 é também como se antecipasse o resultado da batalha final. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Haverá um momento, então, onde Jesus vai vir para salvar a igreja e livrar dessas nações, desses imperadores que estão perseguindo o povo de Deus. Amém? No item 3, já estamos partindo aqui para o final da lição, ele vai falar sobre algumas relações importantes e inspirações. Neste tópico, então, será abordado algumas relações importantes entre o Salmo 46, 47 e 48. Um resumo, para você entender um pouquinho. Esse Salmo, entre o Salmo 46 e 47, ele fala que o Salmo 46 é o cântico dos descendentes de Coré. E o Salmo 47 também. Ele fala que o Salmo 46 e 47 são cântico de triunfo, das vitórias, né? E no Salmo 46 ele fala que o cântico traz o triunfo sobre as guerras. E no Salmo 47, fazendo uma relação, o cântico celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra. Ah, como é bom, hein? Você proclamar isso. No Salmo 46 ele fala: quietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Coloque isso no seu coração hoje. E no Salmo 47 ele retrata essa soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. As nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei. Aleluia! No Salmo 46 ele fala assim: serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Oh, que bom, hein? E no Salmo 47, fazendo essa relação, ele conclama os povos a louvar pela sua majestade, o rei de todas as terras, os seus grandes feitos, Deus, né? O Deus Todo-Poderoso. Amém? E qual que é a relação do Salmo 46 com o Salmo 48? As duas primeiras coisas são iguais. Cântico dos descendentes de Coré, cântico de triunfo, igual para os dois. E ele fala aqui no Salmo 46 que o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio. Amém? E no Salmo 48 ele fala então que solidificar no povo de Deus a consciência da grandeza do Senhor, o privilégio de desfrutar de sua presença e auxílio. Ai, como é bom. E ele fala aqui no Salmo 46: venham ver o que o Senhor tem feito, as ruínas que ele tem trazido ao mundo. Venham ver o que o Senhor tem feito, as ruínas que ele tem trazido ao mundo. Bem, aí o Salmo 48 fala assim, ó: bem como da alegria por contemplar seus feitos, benignidade e sua justiça. Essa então é a relação entre o Salmo 46, 47 e 48. Então, marcar bem então que os seus antemuros, considerai os seus palácios para que o conteis à geração seguinte. Ele fala porque este é o nosso Deus, Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Então essa relação entre o Salmo 46 e 48 nos ensina não apenas desfrutar de tantas bênçãos e louvar, mas também proclamar a outros, começando por nossa família. Irmão, Deus age em favor de todos que nele confiam e esperam, mesmo após a morte. Amém? E no item 3.3, ele vai encerrar a lição falando sobre a inspiração de Lutero. Lutero, o grande Martinho Lutero, o grande proclamador da Reforma Protestante, ele, além de teólogo, ele era músico e compositor. Tocava laúde, um instrumento de cordas. E Lutero compôs várias músicas, a mais célebre é Castelo Forte. Você que é crente da Assembleia de Deus pode saber que tem lá na harpa cristã o hino Castelo Forte.
Essa música ela foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Amém? Acredita-se que essa composição ocorreu por volta de 1521, em uma das épocas mais sombrias da igreja, onde os cristãos eram perseguidos. Os reis, os imperadores queriam destruir, eliminar com a palavra de Deus, acabar com a Bíblia. Amém? Então aqui, Lutero, ele traz para a gente essa grande canção, Castelo Forte. E eu quero então aqui falar para você que acompanhou essa lição aqui, não esqueça que Deus, Ele é a nossa segurança. Se você está passando um momento difícil, eu quero nesse momento convidar você a abrir o seu coração. Eu quero te convidar então, concluir essa lição, e nós aprendemos então nessa lição aqui que por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso. Sabe por quê? Pois o Senhor Deus está conosco, é o nosso refúgio, fortaleza, e Ele é um Deus presente, bem presente nas suas angústias, nas suas tribulações. Querido, eu quero te dizer então essa manhã, eu não sei o que você tem passado, mas eu tenho certeza que Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. E nós vimos na lição passada que Ele é um Deus que sabe individualmente o que acontece com cada pessoa. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o nome de cada pessoa. Eu quero te convidar essa manhã então a abrir seu coração. E eu quero orar com você agora, para que Deus possa trazer para você essa proteção, esse seja socorro bem presente na sua angústia. Amém? Feche os olhos comigo. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por este domingo, por este dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Pai, por essa lição maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos deu essa manhã, Pai amado. Ó Deus poderoso, que nós possamos celebrar a segurança de Deus em nossas vidas. Pai, visita agora cada vida que está ouvindo a palavra, Senhor. Que o Senhor possa vir com renovo espiritual essa manhã. Pai, que eles possam ser tocados por esta palavra, Pai. Que eles possam ser quebrantados. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, eu te peço, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Ouve o Teu povo, Senhor, que está passando por momentos de dificuldade, de angústia, Senhor, nesse período de crise mundial. Mas Tu é o nosso Deus presente, que cuida de nós. Por isso, visita agora cada um, em cada casa, Senhor. Ah, Deus, a maioria das pessoas estão hoje trancadas em casa, Senhor, isoladas. Ah, Deus, para escapar, Senhor, desse vírus. Mas Tu é um Deus poderoso, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor. Visita cada um, cada casa, cada pessoa que está agora nos carros, onde quer que estejam no trabalho. Tem muitas pessoas que precisam trabalhar, estão trabalhando. Senhor, cuide de cada um, Senhor. Ó Deus, livrando de todo mal, livrando desse vírus. Nessa manhã, Senhor, eu te peço uma bênção especial, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, faz morada, Senhor, em cada vida que está ouvindo essa palavra. Ó Deus, e as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, eu te faço agora um convite. Aceite a Jesus hoje como Salvador, para que você possa declarar: ah, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele vai cuidar de você. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido, por você ter ouvido mais essa lição. Eu quero reforçar meu convite. Você vá lá no nosso canal do YouTube, curta essa palavra, esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, vai lá no sininho, se inscreva no nosso canal. Vamos ajudar a transformar vidas. E aproveite que todo domingo vai ter essa lição no YouTube. Você pode estudar, você pode compartilhar, passar para alguém que está precisando. Às vezes você tem um parente, ou um colega de trabalho, ou um vizinho, que você está vendo que ele está muito angustiado, está com depressão. Você pode levar essa palavra. Amém? Depois eu vou estar passando para vocês, editei um e-book que fala sobre entendendo e combatendo a ansiedade e depressão. Eu vou pôr aqui embaixo o link
onde você pode clicar, baixar o e-book gratuito para você ler, aprender e ajudar vidas. Amém? Obrigado então mais uma vez. Que Deus fique com você. Graça e paz. Um grande abraço. Fica com Deus.